Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Shalom, shalom, que a graça do Deus de Israel, que a poderosa e majestosa mão de Adonai de Sevaô seja sobre a tua vida, a nossa vida, e que neste momento você possa experimentar uma palavra de poder, que neste momento você possa experimentar e receber no teu espírito uma palavra de poder. Eu sou o apóstolo Miqueias Castrezi, aqui do Ministério Apostólico Evangelho de Poder em Campinas, e você está convidado a estar conosco em nossos eventos, cultos. Acesse evangelhodepoder.com.br ou em todas as redes sociais, Evangelho de Poder ou Miqueias Castrezi Oficial. Hoje eu quero falar com você aqui ao vivo, em áudio, mas eu quero liberar uma palavra da qual Aruach HaKodesh, o Espírito Santo divino, o Espírito Santo de fogo, tem falado conosco. Nós somos uma mesa, nós somos um ministério levantado pelo Espírito, levantado pelo Senhor, levantado por Adonai, e fluímos debaixo de um manto de direção de Yeshua HaMashiach. Nós estamos fluindo e estamos buscando do Pai a revelação daquilo que a igreja dele, a noiva, não apenas a igreja institucional, mas a noiva, ela precisa receber do coração do Eterno para que ela permaneça firme, para que ela permaneça abundante, para que ela permaneça com poder, para que ela permaneça com autoridade. Nós fomos chamados para manifestar o reino do Pai na terra. E nós somos chamados para levantar pastores, nós somos chamados para levantar líderes, nós somos chamados para levantar, para munir, para ativar homens e mulheres para pastorear a igreja. A palavra do Eterno, através do profeta Ezequiel, capítulo 4, diz assim a palavra de Adonai. Aliás, Ezequiel capítulo 34, na imagem da tela está 4, mas é capítulo 34. Veio a palavra de Adonai a mim, dizendo, profeta Ezequiel, homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetize, diga aos pastores que Adonai Elohim diz o seguinte, ai dos pastores de Israel, que alimentam a si mesmo. Não deveriam os pastores alimentar as ovelhas? Vocês comem a carne escolhida, vestem-se com a lã e matam os melhores animais do rebanho. Mas vocês não alimentam as ovelhas, vocês não fortalecem a ovelha fraca, não curam a ovelha doente, não ligam para a ovelha quebrada, não trazem de volta a ovelha desviada, nem procura a ovelha perdida. Pelo contrário, vocês a tiranizam com força destruidora. Assim elas ficarão dispersas, sem um pastor, e tornarão-se alimento para os animais selvagens. Minhas ovelhas ficam vagando à toa pelas montanhas e colinas. Sim, minhas ovelhas foram dispersas por toda a terra, sem que ninguém as procurasse ou cuidasse delas. O profeta Ezequiel continua ouvindo a voz de Adonai, dizendo, portanto, pastores de Israel, ouçam a palavra de Adonai.
Como eu vivo, jura Adonai Elohim, porque minhas ovelhas tornaram-se presas, tornaram-se alimento para todos os animais selvagens. Uma vez que não há pastor e que meus pastores não cuidam das minhas ovelhas, não as alimentam, mas alimentam a si mesmo. Portanto, pastores, ouçam a palavra de Adonai. É para isso que o evangelho de poder, o ministério foi chamado. Nós somos chamados para, além de cuidar de ovelhas, de ativar as ovelhas para serem soldados, nós fomos chamados para levantar homens, munir homens, para pastorear a casa de Israel. A palavra do profeta continua. Adonai Elohim disse: eu sou contra os pastores de Israel. Exijo que eles entreguem minhas ovelhas de volta a mim, que não as tiranizem. Não permitirei que alimentem as ovelhas, nem que alimentem a si mesmo. Livrarei minhas ovelhas de sua boca, nunca mais serão alimentadas por elas. O profeta recebe uma palavra de advertência aos maus pastores, aqueles que tiranizam, aqueles que não revelam, aqueles que não revelam a potente e gloriosa mão do Eterno. Cada ovelha também é preciso entender. E não usar essa palavra contra a sua liderança, mas revelar, deixar a liderança revelar os céus a elas. Nós estamos em um tempo onde muitos estão perdidos. Estamos em um tempo onde muitos procuram líderes para si, porque os líderes que deveriam ser dele, do Abba Kadosh, o Kadosh Baruch Hu, o santo e sagrado, estão pastoreando para si, estão liberando e fazendo aquilo que bem entendem, não estão ouvindo aquilo que é do céu, não estão ouvindo o que o céu dizem, estão promovendo encontros, eventos, estão promovendo shows, estão promovendo congressos que não falam o que o coração do Abba muitas vezes deseja. Nós precisamos. Nós precisamos entender que os céus estão chamando, que os céus estão chamando homens e mulheres do coração do Senhor. Precisamos entender o que o profeta está dizendo. O profeta continua dizendo, Ezequiel capítulo 34, verso 11: pois ei que Adonai Elohim diz: estou assumindo o controle, procurarei por minhas ovelhas e eu mesmo cuidarei delas. Assim como um pastor cuida do seu rebanho quando se encontra entre as suas ovelhas dispersas, também cuidarei das minhas ovelhas, e eu as resgatarei de todos os lugares para onde elas foram dispersas. Quando estava nebuloso e escuro, eu as tirarei de volta daqueles povos, eu congregarei daquelas nações, e eu as trarei de volta à sua própria terra. Então deixarei que elas se alimentem nas montanhas de Israel, próximo aos ribeiros, em todos os lugares habitáveis da terra. Orialamambababa. Adonai Elohim vai reunir o povo novamente. Adonai Elohim vai reunir a igreja. Adonai Elohim vai reunir a noiva. Adonai Elohim. Adonai Elohim está separando pastores
do coração dele, está separando apóstolos do coração dele, está separando homens e mulheres que têm o coração que ele tem, para resgatar o povo que foi perdido, para resgatar as ovelhas perdidas, para resgatar as ovelhas machucadas. Elas descansarão em bons pastos e se alimentarão nas abundantes pastagens das montanhas de Israel. Sim, apacentarei minhas ovelhas e eu as levarei ao descanso, diz Adonai Elohim. Procurarei a perdida, trarei a desviada, ligarei a quebrada e fortalecerei a fraca, mas a gorda e a forte destruirei. Eu as alimentarei com juízos. A palavra diz que quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes nele. A ovelha gorda e forte, aquela que é presunçosa, egoísta, egocêntrica, aquela ovelha que vive de evento em evento, que vive achando que é tudo, essas ovelhas gordas e fortes, Adonai Elohim está dizendo ao profeta: eu as destruirei e eu as alimentarei com juízo. Quanto a você, meu rebanho, Adonai Elohim diz assim: eu julgarei entre uma ovelha e outra ovelha, entre carneiros e bodes. Não foi suficiente para vocês se alimentarem do melhor pasto e beber da água mais clara? Vocês tinham de pesutear o restante da pastagem e sujar as águas com seus pés. Então, agora, minhas ovelhas comerão o que vocês pisaram com seus pés e beberão a água turvada por seus pés. Portanto, eis que Adonai Elohim diz a elas: eu julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porque vocês a empurraram com seus flancos e ombros e empurraram todas as fracas com seus chifres até dispersá-las em todas as direções. Portanto, salvarei meu rebanho, elas não mais serão presas. Eu julgarei entre uma ovelha e a outra ovelha. Adonai Elohim está levantando as ovelhas para serem homens e mulheres, para pastorear, para cuidar. Ainda ao profeta Ezequiel, no capítulo 34, verso 23. Adonai Elohim diz assim: levantarei um pastor que esteja a cargo delas. E ele as alimentará. Meu servo Davi, ele as apacentará e será o pastor delas. Eu, Adonai, serei o seu Deus e o Deus dela, e meu servo Davi será príncipe entre elas. Eu, Adonai Elohim, falei. Farei uma aliança de paz com elas, livrarei a terra dos animais selvagens, e elas viverão em segurança no deserto, e dormirão nas florestas. Farei delas e dos lugares em volta de minha colina uma bênção, e que a chuva caia no tempo certo. Serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão o seu fruto, e o solo o seu produto, e elas estarão seguras em sua terra. Então saberão que eu sou Adonai Elohim, quando eu quebrar as traves do seu jugo e libertá-las do poder daqueles que as fizeram escravos. Não mais serão presas para os goins, nem os animais selvagens as devorarão novamente, mas viverão em segurança, sem que ninguém lhe cause medo. Farei famosa a produtividade de suas colheitas, e elas não mais serão consumidas pela fome na terra.
nem carregarão a vergonha dos goens, nunca mais. Saberão que eu, Adonai Elohim, seu Deus, estou com elas, e que elas, a casa de Israel, são meu povo, diz Adonai Elohim. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto, são os seres humanos, e eu sou o seu Deus, diz Adonai Elohim. E é assim que eu quero terminar esta palavra de poder. Adonai Elohim, o Deus de Israel, o santo e sagrado Kadosh Baruch Hu, aquele que nos enviou Yeshua HaMashiach, o Messias, aquele que deixou nesta terra Arua HaKodesh, o Espírito Santo divino. Este é o Deus que está separando da esquerda para a direita, que está separando da esquerda para a direita, que está separando os bodes das ovelhas, e está levantando homens e mulheres, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, estão sendo levantados, separados, para cuidar das ovelhas da noiva. Não mais pastores que atemorizam, não mais homens que tiranizam, não mais homens que vivem o sistema romano, grego, persa, egípcio. Não mais homens que vivem nos sistemas religiosos, mas homens que vivem no sistema divino, homens que vivem debaixo da revelação do Abba, homens que vivem debaixo de um entendimento apostólico e profético de Adonai Elohim. Homens que vivem e revelam os céus, o sobrenatural do céu. Não mais o sistema grego, romano, egípcio, medo, persa, mas o sistema que não é caído, o sistema que é e tem a sua fonte em Adonai. Adonai. A palavra de Adonai Elohim para o profeta é: vocês são minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto, são os seres humanos, e eu sou o seu Deus, diz Adonai Elohim. Eu sou o apóstolo Miqueias Castrezi, aqui do Evangelho de Poder, Ministério Apostólico em Campinas, e convido você a acessar evangelhodepoder.com.br, e lá tem todos os nossos eventos, cultos, e procure nas nossas redes sociais, vídeos, youtube.com/Miqueias Castrezi, YouTube, Facebook, Instagram. Procure por Evangelho de Poder ou Miqueias Castrezi Oficial. Que o Eterno abençoe tua vida, que haja revelação do Abba sobre você, que a graça do Mashiach esteja sobre nós, que a poderosa presença de Arua HaKodesh, o Espírito Divino, o Espírito Santo, seja sobre você hoje
e para todo sempre. Aleluia! Ministério Evangelho de Poder, uma casa apostólica movendo-se em adoração, intercessão e palavra profética. Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra. Se conecte a